Fala aí, rapaziada do canal Complexo Vascaíno. Tranquilidade, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo. Graças a Deus, aqui quem fala é o Fábio. No vídeo de hoje, tudo que envolve a partida de amanhã entre Vasco e Bahia em São Januário, às 8 horas da noite. E aí, torcedor, como é que vocês estão? Ansiosos? Eu estou. Já se passaram vários jogos. Hoje a gente teve um clássico importante aqui no Rio de Janeiro, onde o Botafogo ganhou do Flamengo. Então já estou ansioso ali, quero assistir meu Vasco em campo, mas está chegando a hora. Rapaziada, antes da gente continuar, peço, você não é inscrito do canal? Se inscreva, é minha frase padrão. Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Então esse é o momento. Colabore com a sua inscrição. Deixa um like. Escreva aí na barra de comentários. Você concorda com o que eu falei? Discorda? Escreve aí. Então, sem demoras, vamos para o vídeo. Já mudando aqui de tela, é o seguinte. O time do Bahia chegou hoje de tarde aqui no Rio de Janeiro, mas eles treinaram hoje de manhã lá em Salvador. E está aqui a notícia: Bahia encerra os trabalhos para enfrentar o Vasco com treino no estádio de Pituaçu, isso hoje de manhã. Tricolor visita a equipe carioca nesta segunda-feira, no São Januário, pela terceira rodada do Brasileirão. O Bahia está pronto para enfrentar o Vasco, em jogo marcado para as 20 horas desta segunda-feira, horário de Brasília, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Brasileirão. Na manhã deste domingo, o Tricolor encerrou a preparação para o jogo com o treino no estádio de Pituaçu, em Salvador. Ou seja, galera, o time do Bahia treinou hoje, almoçou e eles já vieram para aqui para o Rio de Janeiro. Já já vou mostrar a foto para vocês. E está aqui neste domingo a delegação do Bahia seguirá para o aeroporto, rumo ao Rio após o almoço. Então tá aqui, ó, uma fotinha no perfil do Bahia. Os jogadores do time chegaram. Aqui vocês podem ver de fundo o aeroporto Santos Dumont. Então tá aí, a equipe do Bahia já está em solo carioca. E agora entrando aqui para a escalação provável do Bahia para o jogo de amanhã, temos Marcos Felipe como goleiro. Lembrando que Marcos Felipe é aquele goleiro que passou pelo Fluminense. Gabriel Xavier, Canu, zagueiro, que é aquele que jogou no Botafogo. Torcedor carioca conhece. E Rezende, Jacaré, Acevedo, nome diferente. Iago Felipe, aquele volante que também era do Fluminense. Eu até não entendi porque ele saiu do Fluminense, mas bem. Cauli e Chaves, Biel e Everaldo. O técnico Renato Paiva. Então esse é o provável time do Bahia. Vou ser sincero com vocês, não conheço muito a fundo esse time do Bahia. Não assisti os últimos jogos desse time, mas acredito eu que vai ser um time que vai jogar recuado amanhã em São Januário. E vamos ver como é que o Vasco vai se comportar contra esse time. E aqui está a possível escalação do Vasco para o jogo de amanhã. Nós temos o Léo Jardim, Puma pela direita, Robson Bambu, Léo na zaga, Lucas Piton na esquerda, Andrei, Marlon, que é a grande mudança do time, Jair, Gabriel Peck na direita, Alex Teixeira e nosso centroavante, Pedro Raul. A mudança do Marlon Gomes aqui entrando no time, apesar de ser somente uma mudança, acredito que ela vai ser muito brusca, no sentido que o Vasco vai ter um time mais ofensivo, mas eu acho que a mudança foi feita num jogo bom, porque acredito eu que, no meu ponto de vista, o Bahia vai jogar recuado em São Januário. Não conheço muito bem o time deles, mas eu acho que eles não têm capacidade, não têm time para propor o jogo, para ser mais ofensivo. Então, com essa escalação, o Vasco vai agredir mais o campo de defesa do time baiano e a gente vai ter mais volume. Porque lembrando que o Rodrigo ele segura mais. Apesar do Barbieri ter falado que provavelmente o Andrei vai jogar de primeiro volante, vai segurar mais, mas o Andrei tem característica ofensiva. Então, eu acho que o time, no geral, vai ser mais ofensivo do que caso o Rodrigo estivesse em campo. Lembrando que eu vi muita gente, o Marlon Gomes tem que entrar mesmo. O Rodrigo vacilou muito no jogo contra o Palmeiras. Galera, o Rodrigo é um moleque ainda e ele vai oscilar bastante, e é natural. Contra o Galo, ele fez uma partida muito aceitável, lá em Minas, jogo extremamente difícil. Realmente no Maracanã contra o Palmeiras, ele falhou bastante. Então a gente tem que ter paciência, mas vamos ver como é que o Vasco vai se comportar com esse trio de volantes ofensivo. E vambora, vamos para cima deles. Espero que dê certo, porque o Marlon Gomes é um jogador muito habilidoso. Já mostrou isso no Vasco, principalmente na Série B do ano passado. Já mostrou na seleção sub-20. Ele deu diversos passes, inclusive teve um jogo aí que eu não vou me lembrar, que ele deu um passe meio de três dedos, inclusive pro Andrei, né? Pro Andrei e, pô, logo em seguida o Andrei fez o gol. Então espero que essa dupla aí, vamos dizer assim, brilhe novamente agora com a camisa Cruz Maltina. Beleza, rapaziada? Então é mais ou menos isso. Agora passando para os ingressos, esqueça, os ingressos já estão esgotados. Hoje, dia 30, no dia 26 que saiu essa notícia, que os ingressos aqui, ó, já
já compraram todo, o pessoal já comprou todos os ingressos. Lembrando que a grande maioria da galera, o total, total da galera que comprou são associados do Vasco. São Januário tem uma capacidade, infelizmente, só de 20 mil, 21 mil torcedores. E os sócios, cara, esgotam tudo. Então a gente. Isso é claro para todo torcedor, né? A gente precisa da ampliação de São Januário. Ou então a liberação do Maracanã, né? Porque não pode o torcedor ficar de fora. Muitos torcedores que não são sócios, vêm de outros estados, querem acompanhar o Vasco e não conseguem. Só consegue quando o Vasco joga no Maracanã. Mas o lado positivo é que a gente vai ter o caldeirão cheio, caldeirão lotado, a torcida vai estar quente. Espero que o Vasco retribua dentro de campo, não é mesmo? E lembrando que a nossa torcida também faz muita diferença, empurra. Teve um jogo que foi ano passado, Vasco e Bahia, na Série B, que o Bahia vinha de uma fase muito boa e a gente ganhou de 1-0 com aquele golaço do Figueiredo. E, cara, muito daquela vitória foi a torcida empurrando, sabe? Inclusive eu tava em São Januário, cara, aquele jogo foi muito fantástico. Foi muito maneiro, cara. Então vambora, vamos continuar aqui. Collab Brasileirão 2023. Você sabia que o Vasco está fazendo parceria contra adversários? Em parceria com Bahia e Vasco da Gama, mais aqui eu não conheço, Racial Futebol, aproveitaram o jogo desta segunda-feira para reafirmar a luta pelo fim de tudo e qualquer tipo de discriminação. Uma camisa de cada clube vai para leilão com o objetivo de contribuir pelo fortalecimento dos projetos desenvolvidos pela entidade. Vamos juntos na luta por respeito, igualdade e inclusão. Então o Vasco já fez dois trabalhos em união com o Bahia. O primeiro, deixa eu ver aqui se eu separei. Eu separei. O Vasco fez uma entrevista ali com o Arthur Salles, jogador que já foi do Vasco, depois saiu para a Europa e agora está no Bahia, fazendo algumas perguntas sobre o Vasco. E o Vasco também fez algumas perguntas pro Rodrigo, nosso volante, se ele conhece algumas coisas do Bahia. Então tem essa, sabe, interação maneira. Isso aconteceu na primeira rodada contra o Galo. O Galo, o Vasco, o pessoal do Galo, aliás, entrevistou um jogador do Atlético Mineiro perguntando se ele sabia alguma coisa sobre o Vasco. E o Vasco também fez algumas perguntas para um jogador vascaíno se ele sabia de alguma coisa sobre o Atlético Mineiro. Então o Vasco está aí, ó, mais uma vez sendo pioneiro. Eu nunca tinha visto nenhum time fazendo isso. Sabe, antes de uma partida, antes de uma disputa, interagir com o adversário. Então o Vasco aí está sendo pioneiro nessa causa racial, com o Léo Pelé aqui, ó, e o Canu, como vocês podem ver na foto. Uma camisa vai para leilão de cada time. E a entrevista aí com os jogadores do Bahia e do Vasco, um perguntando sobre o time do outro. Então, ponto positivo aí, Vasco sendo pioneiro. Será que nos clássicos a gente vai também ter esse tipo de situação? Fica aí o questionamento. Então vamos embora, rapaziada. Deixa eu pular aqui pro lado. São Januário abre as portas para o Brasileirão. Veja plano de melhorias para o Vasco. Eu já venho comentando sobre isso há uns dois vídeos seguidos, que o Vasco, a gente não vai ampliar a nossa capacidade de arquibancada nesse momento, mas o Vasco visa melhorar alguns pontos importantes. Eu não vou ler a matéria inteira, só vou dar uma pincelada aqui. E o primeiro ponto muito importante é a troca do telão, que o nosso telão estava com defeito. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Já tiramos as placas de TV visivas aqui do telão. E tem um telãozinho aqui embaixo, pequenininho. Vocês conseguem ver? Embaixo do telão maior. O Vasco vinha utilizando esse telão menor nas partidas, sendo que o de cima estava quebrado já, ó, há muito tempo. Então o Vasco resolveu arrumar, consertar. Temos outros fatores também, questão de tinta, né? Inclusive eu tinha falado essa semana sobre isso, como funciona a pintura de São Januário. Ó. A pintura dos acessos da Social de São Januário, além da revitalização parcial dos acessos ao estádio. Então temos muitas coisas aí sendo feitas. Tá aqui, ó. Esse ponto que eu queria falar com vocês. O Vasco realiza a revitalização da arquibancada com a remoção da tinta, ou seja, estava precisando ser feito isso. O Vasco só pintava por cima, não. Vai tirar a tinta que está velha, impermeabilização, ou seja, para chuva, e a repintura de todos os espaços. Então tá aí, ó, muito importante. E se eu não me engano, tem um banheiro também que agora está sendo finalizado o estudo de infra e contratação de empresa para substituir os banheiros químicos por banheiros pré-fabricados com conexões apropriadas e água de esgoto. Problema aí muito clássico de São Januário, infelizmente, os banheiros do estádio não são tão bons para o torcedor e agora o Vasco está fazendo essas mudanças. Houve instalação de mais câmeras de segurança. Então é aquilo, galera. A gente está dando aquela, vamos dizer assim, resolvendo os mini problemas de São Januário, sabe? E ampliação provavelmente deve ficar para ano que vem.
E a gente tem que fechar primeiro com o Maracanã. Para construir em São Januário, a gente não vai ter onde jogar. Então a gente tem que estar fechado com o Maracanã. Provavelmente a diretoria está esperando a gente resolver esse imbróglio. Beleza? Então vamos embora passar aqui pro lado. Ó. O Vasco treinou hoje. O Vasco publica foto dos jogadores no treino deste domingo no CT Moacir Barbosa. Então tá aqui o Barros, o Ignaldo, o Capasso, o Paulo Henrique. Nossos jogadores reservas treinando. E para fechar, trio Pedro Raul, Gabriel Peck e Alex Teixeira é responsável por mais da metade dos gols do Vasco em 2023. O trio de ataque formado por Pedro Raul, Peck e Alex Teixeira é responsável por mais da metade dos gols feitos pelo Vasco em 2023. Dos 31 gols marcados pela equipe, 19 foram feitos por eles. Além disso, somam também 9 assistências na temporada. Eu vejo muita gente criticando, sabe? Ah, o Vasco precisa botar alguém no lugar do Pedro Raul. Eu mesmo às vezes xingo, sabe? Precisa de alguém no lugar do Alex Teixeira, Gabriel Peck. É difícil ver alguém falando do Gabriel Peck, né? Que tá numa fase iluminada. Mas, galera, eles vêm mostrando serviço, sabe? Eles vêm fazendo gols. Talvez eles poderiam ter, esses números poderiam ser maiores, principalmente pelo Pedro Raul. No Campeonato Carioca, ali no começo da Copa do Brasil, ele, pô, em diversos jogos ele perdeu várias oportunidades claras. Mas não adianta a gente ficar olhando para o passado, agora a gente tem que olhar para o nosso futuro e espero que esse trio de ataque continue forte. Mas eu continuo achando, em julho, na próxima janela, o Vasco tem que trazer novos jogadores, tem que fazer mais contratações, porque o nosso time precisa. Isso é muito claro, principalmente ali pela ponta esquerda, no lugar do Alex Teixeira. Então, rapaziada, é mais ou menos isso. Estou ansioso, vamos esperar a partida de amanhã. Assim que terminar o jogo, vou trazer um conteúdo para vocês, vou falar sobre o que eu achei, as atuações dos nossos jogadores. E, galera, mais uma vez eu peço aí, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Deixa um like aí também, escreva na barra de comentários. Você discorda de alguma coisa que eu falei? Concorda, escreva aí. E, galera, é isso. Tamo junto, forte abraço, uma ótima noite para você, um bom dia, uma boa tarde e vambora. É nóis. Até amanhã. Valeu, rapaziada.